Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação: Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte da Rádio RCI, olá você, internauta, que nos acompanha nas redes sociais. O programa Entre Livros sempre trazendo uma novidade, né? Hoje a gente está com uma participação especial, Ana Luísa Rezende, ela que é graduada em Engenharia Química, mestre em Bioquímica, graduanda em Psicologia. Ela também é autora do Manual de ACP2 e da obra Prática de Geração de Renda para Famílias Vítimas de Exploração Sexual Infantil e Juvenil. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A Olá, gente vai Rose. estar hoje falando de uma obra do autor Valdo Vieira, 200 Teáticas da Conscienciologia. Valdo Vieira é o propositor dessa ciência, Conscienciologia. A gente já trouxe aqui algumas obras dele, né? Ele tem aí umas 50 obras publicadas, né? Assim, essa é uma obra que foi de autoria dele, junto com outras obras, né? Então, assim, naquele ano ele lançou vários livros, né? E a gente trouxe a Ana Luísa para poder contar um pouquinho sobre ele, para a gente aprofundar um pouco mais. Ana, primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: o título dessa obra é 200 Teáticas da Conscienciologia. Você pode explicar para a gente o que é teática? Sim. Olá, Rose, a toda a equipe do programa Entre Livros. Gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz com ele, com a possibilidade de falar sobre essa obra. Na época em que ela foi lançada, em 1997, ela me ajudou muito, muito na compreensão da conscienciologia, na motivação para pesquisar temas relacionados, né, à conscienciologia. Então, é um prazer estar falando sobre ela, né? O nome 200 teáticas da conscienciologia, a palavra teática, se refere a um neologismo da conscienciologia. Esse neologismo é formado pela junção de duas outras palavras, que são a teoria e a prática, né? Então, a teoria aliada à prática gera o neologismo teática, né? Então, a teática é quando a gente consegue aplicar no dia a dia aquela teoria que a gente considera útil, que pode nos ajudar em determinadas injunções da vida humana, podem nos ajudar a superar, às vezes, dificuldades que a gente esteja experimentando. Então, quando a gente conhece um corpo de ideias, né, um conjunto de propostas, técnicas, o que for, do ponto de vista teórico, e a gente se esforça para implementar no dia a dia um comportamento, uma forma de ser concordante com essa teoria, né, de forma a exemplificar aquela teoria, a gente está tendo um comportamento teático, em que a gente procura reunir o que a gente conhece em teoria com a nossa prática de vida cotidiana. Então, essa obra 200 Teáticas da Conscienciologia apresenta 200 propostas, né, ou 200 capítulos, bem curtinhos, cada capítulo tem uma página, mas que são propostas de temas relacionados ou dentro do âmbito de pesquisa da conscienciologia, que são interessantes para a gente refletir, pensar e buscar incrementar ou aumentar a nossa teática cotidiana, aplicar mais essas teorias, essas ideias no dia a dia e a gente verificar a partir daí os resultados que a gente vai obtendo, né? Lembrando que a gente trabalha nessa pesquisa da conscienciologia com o princípio da descrença, né? Então, a ideia, o que a gente está conversando aqui, não é para ninguém acreditar, nem tomar como verdade absoluta, e sim ter um abertismo para experimentar, para ver as suas próprias experiências pessoais e, a partir daí, tirar suas próprias conclusões. Então, 200 Teáticas é muito afim a essa proposta da descrenciologia, né? Do princípio da descrença, da gente experimentar, vivenciar e, a partir dos resultados obtidos, a gente poder refletir e melhorar ou qualificar a nossa manifestação. Não sei se eu fui clara aí na apresentação. Sim, e aí a gente tem então 200 temas diferentes, né?
e a Sim. gente não vai conseguir abarcar todos eles Não, aqui em 1 hora de programa, mas eu vou propor, então, aqui um ping-pong, eu vou trazendo os temas e você vai explicando para a gente o que significa cada um, tá bom? tá Então, bom. primeiro aqui que eu achei bastante bacana, que é o aproveitamento da tarde chuvosa. Como É, que seria isso? A teática de um aproveitamento da tarde chuvosa. o que é bacana também para o ouvinte, né, que estiver interessado em aprofundar e ler essa obra, né, estudar, é que os temas são originais, assim, são diferentes, ou vão abordar situações cotidianas, que às vezes podem até passar batido, a gente nem dá muita atenção, mas ao refletir um pouco mais, o tanto que a gente pode aprender e melhorar, né, a partir dessa experimentação. Então, esse aproveitamento da tarde chuvosa, ou de tarde chuvosa, basta a gente começar a pensar, e depois eu vou colocar algumas propostas do professor Valdo nesse capítulo, mas o que a gente faz quando está, por exemplo, no final de semana, em casa, está de folga, né? A pessoa não está trabalhando, e aí está chovendo. Tem muita gente que vai dormir, tá claro? Vai dormir, vai descansar, vai fazer alguma coisa assim, porque inclusive pode estar cansado. Mas tirando essa condição, né, de uma exaustão, de um cansaço excessivo, o que a gente pode fazer para aproveitar uma condição que às vezes dificulta sair, passear, o que for, e aproveitar para melhorar a nossa autorreflexão. Então, vou dar alguns exemplos aqui que são colocados nesse capítulo do aproveitamento de tarde chuvosa, que é o número 9, tá? Ele é só um esclarecimento para o ouvinte. Cada um dos capítulos vai apresentar várias propostas para a gente pensar na aplicação daquele tema no dia a dia, mas essas propostas, elas são analisadas sob o ponto de vista de algumas especialidades ou subespecialidades ou áreas da conscienciologia. Então, por exemplo, numa primeira aqui, dentro do aproveitamento da tarde chuvosa, ele fala assim, em mental somática é uma das especialidades que trabalha com o corpo mental, o corpo das ideias, né? Essa capacidade da gente trabalhar e melhorar as nossas próprias ideias. Então, ele fala assim: em mental somática, estou lendo bons livros, não de ficção, mas de preferência da ciência madura atual. Então, veja uma situação, né? Isso foi escrito em 1997. Hoje, em 2024, talvez nós tivéssemos que perguntar assim: eu estou lendo, né? Ou eu estou olhando uma rede social, ou eu estou vendo televisão, o que eu estou fazendo? Então, a primeira pergunta, né? Volte a uma casa anterior, né? Eu estou lendo, né? Porque hoje trabalho na área de educação, é difícil até o estudante, né, jovem, que já leu um livro inteiro. É bem raro hoje em dia, por incrível que pareça. Mas o que ele propõe aqui é o seguinte: numa tarde chuvosa, um programa que é fora de série, e a gente ter algum tema, algum livro interessante, bacana, que nos enriqueça do ponto de vista de conhecimento, de cultura, né, de curiosidades, o que for, e a gente aprenda lendo esse livro. Isso é muito bacana. Só que para a pessoa ter essa experiência, é preciso experimentar, é preciso ir lá, comprar o livro, pedir emprestado, em uma biblioteca que seja, e fazer, dedicar a isso. Então, por exemplo, a leitura é uma das formas. Agora, o que você está lendo? Hoje, talvez a primeira pergunta seja se você está lendo ou não, né? Mas é interessante. Uma outra proposta no mesmo capítulo, ele fala assim, ó, pela psicossomática. Psicossomática é a especialidade que estuda as nossas manifestações emocionais, tá? Então, pela psicossomática, reajo de modo maduro e civilizado perante os fatos do dia a dia, sejam estes favoráveis, inesperados, desgastantes, frustradores ou desastrosos. Então, essa é uma proposta de reflexão para se fazer numa tarde chuvosa. Como eu tenho reagido emocionalmente às diversas situações cotidianas que cada vez mais no mundo que a gente vive são mais perturbadoras, né? Às vezes desarmoniosas, mas eu deixo que aquela dificuldade, doença, aquele conflito, o que for socialmente que está acontecendo ali, ou até dentro de casa, interfira e mexa na minha forma de, no meu equilíbrio emocional, na minha forma de lidar com isso. O que eu posso fazer para melhorar esse tipo de reação emocional? Então, por que é interessante, né, colocar esse tipo de proposta dentro de uma tarde chuvosa?
porque o próprio ambiente, do ponto de vista parapsíquico, energético, do ambiente físico, né? Quando a gente está num ambiente assim, chovendo muito, e você está num ambiente tranquilo em casa, ele favorece um processo mais introspectivo. Então, para quem tem vontade de melhorar, de evoluir, né, de melhorar a sua própria condição, é muito útil se a gente tiver a que dedicar o nosso tempo, que é tão valioso hoje em dia, para que a gente possa ter um comportamento, uma atitude em que a gente se sinta mais feliz com a gente mesmo. E aí a gente consiga também qualificar as interrelações. Acho que esse da tarde chuvosa, acho que é bem bacana, assim. Tem várias outras propostas aqui que ele vai falando, né? Sobre essa reação, ele fala sobre a questão do dinheiro também, na tarde chuvosa, pela intrafisicologia, né, que é a especialidade que se dedica a estudar a vida humana, né, de uma forma geral. Evito aprisionar-me ao dinheiro, mera mercadoria de peças numeradas de papel e metal, tão somente adstrita à vida humana transitória. Então, a gente tem no estudo da conscienciologia um enfoque do parapsiquismo, da multiexistencialidade, da multidimensionalidade. Então, a gente está na vida humana, mas a gente não é daqui. Né? A gente tem uma vida temporária, a gente vai deixar esse corpo físico e, num determinado momento, a gente vai voltar à nossa realidade extrafísica. Então, não é que a gente vá aqui abrir mão da sobrevivência humana de forma alguma, o dinheiro é importantíssimo para isso. Mas é só isso, veja a palavra que ele coloca, evito aprisionar-me ao dinheiro, né? Quais os outros valores evolutivos, mais maduros, que eu poderia me dedicar a desenvolver, a manifestar aqui de forma prática, para me sentir mais realizado intimamente? Então, tem uma série de outras, né? Se a gente for falar de outras reflexões a partir daí. E essa é a proposta dos 200 teáticas, que a gente vá aprofundando essas reflexões. Tem algum outro aí que você Vou pensou? trazer um tema Você... bem diferente. Base Sim, física do projetor. O que é isso? base física é como se fosse vamos colocar assim, o aeroporto é a base física do avião, não é isso? O avião, ele fica voando e aí ele tem no aeroporto o seu local de pouso, né, decolagem, tudo, mas é o porto seguro onde o avião fica guardado, né, guardado é ótimo, né, mas fica ali parado, tem manutenção, tem tudo aquilo, e de tempos em tempos, né, aquele avião sai, levanta voo, vai embora. Quando ele fala base física do projetor, ele está dizendo do espaço seguro, onde nós, né, seres humanos, projetores lúcidos ou não, o que é projetor lúcido? É a pessoa que todo mundo tem essa habilidade, tá, de sair do corpo, é um fenômeno parafisiológico, todos os dias. Então, naturalmente, geralmente quando a gente dorme, descansa, relaxa, a gente deixa o corpo físico e pode experimentar uma projeção fora do corpo, uma experiência extracorpórea, que a gente chama de projeção da consciência. Você raciocina, fala, conversa, como se estivesse aqui no estado de vigília. Só que você está usando um outro corpo que todos nós temos, mais sutil. Quando a gente se dedica a estudar isso não é um dom, isso é uma característica natural de todo ser humano. O que é um pouco mais raro é a pessoa que tenha interesse em estudar isso e aprender sobre isso e utilizar isso a seu próprio favor do ponto de vista evolutivo. Todos nós podemos fazer isso. Então, quando a pessoa se dedica a estudar esse fenômeno da saída do corpo, a gente fala que é o projetor ou a projetora consciente. Quer dizer, a pessoa que sabe o que é aquele fenômeno e está procurando, por meio dos seus autoesforços, melhorar a sua capacidade de controlá-lo e utilizá-lo em seu benefício, em benefício dos outros com quem convive, de forma positiva, né? Então, a base física do projetor é o local onde a gente deixa a semelhança do aeroporto, né? Nós somos o avião, no caso. Nós, consciência, princípio, ego, individualidade. A gente sai do corpo físico e deixa esse corpo enquanto a gente tem experiências extracorpóreas. A base física é a casa, o local que a gente escolhe para deixar esse corpo. Geralmente é a nossa cama, no quarto onde a gente dorme, tá claro? Então, ele dá uma série de otimizações aqui, porque o que se observa?
esse fenômeno da projeção lúcida, o principal motor ou agente que desencadeia de forma consciente é a vontade da pessoa. Qualquer pessoa pode trabalhar com as suas energias e treinar a habilidade de deixar o seu corpo físico com lucidez. Mas a gente observa que a base física, o local onde a gente vive, quanto mais organizado, quanto menos objetos desnecessários, menos acumulação, né? A gente vê um local mais organizado, em que a gente consegue pensar com clareza, tá tudo limpinho, né? Um local assim, ele facilita qualquer manifestação ali dentro nossa no estado de vigília. E no estado projetado também, porque as energias do local ficam melhores. Então, ele vai dar algumas ideias nesse capítulo Base Física do Projetor, do 200 Teáticas da Conscienciologia, do que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente onde a gente dorme, né? Aí ele fala algumas condições, assim, por exemplo, né? Se a pessoa dorme num quarto sozinho, o ideal é ter uma cama que seja um pouquinho maior ou mais confortável para que a pessoa possa, eventualmente, se durante os exercícios de energia ou de saída do corpo, retorno do corpo, se movimentar, esteja mais confortável. Se é um casal, que a cama também seja um pouquinho mais larga, né, ou mais ampla, para que um não encoste no outro e provoque, às vezes, o retorno abrupto para o corpo humano. Isso não vai gerar problema para a pessoa, né? Ninguém vai morrer disso. Mas não precisa ter medo disso. É um fenômeno que a gente vai desenvolvendo. Mas assim como quando a gente está, por exemplo, quase dormindo, né? E alguém encosta na gente, a gente leva um susto, é mais ou menos isso no fenômeno da saída do corpo. Então é bom ter um espaçamento que ajude mais. Outra coisa, não tenha foco de luz ou algo que possa te despertar no meio da madrugada. Não tenha som alto. O ideal é a gente não ter televisão no ambiente que a gente dorme, né? Dormir é dormir. Tem vários médicos que colocam isso dentro da higiene do sono, né? Você vai ali para dormir, é para dormir. Televisão é um outro ambiente, para não misturar muito. E às vezes, se a pessoa tem a TV, por exemplo, no quarto, vai ficar assistindo filmes, às vezes filme de ação mais agitado, naturalmente vai dormir, vai ter um sono um pouquinho mais agitado. E às vezes as experiências extracorpóreas vão seguir a mesma linha também, porque a pessoa já está numa toada de maior agitação, mais ansiedade. Então, ele vai colocando uma série de otimizações para que a pessoa interessada em desenvolver a projeção lúcida possa aplicar e ter uma base física, né? Projetioporto, se a gente fosse uma analogia com um aeroporto, para deixar o seu corpo tranquilo, você tem as experiências e retorna, né? Quem tiver mais interesse, a gente estuda na Conscienciologia técnicas para a pessoa voluntariamente dominar esse fenômeno da saída do corpo. Então, O que vamos para mais que um você outro viu? assunto totalmente Vamos, diferente. Olha, vamos. ele traz aqui 50 vezes mais. 50 vezes mais o quê? 50 vezes mais é uma técnica. Qual a página que ela está aí no seu, por favor? Nesse aqui está 54, não sei se é o Tá, capítulo tá. É o 34. capítulo, tá, capítulo 34. 34, é isso que eu precisava, tá. 50 vezes mais é uma técnica baseada num princípio de pesquisa que a gente procura utilizar na Conscienciologia, que é o da exaustividade. Na realidade, tem vários princípios, né, que podem ser utilizados para a gente fazer pesquisa, não só na Conscienciologia, mas na vida de uma forma geral. Mas a gente procura aplicar isso dentro das pesquisas conscienciológicas, né? Então, o 50 vezes mais, ele fala nesse capítulo que é uma fórmula desafio, né? Então, qualquer esforço que a gente venha a implementar, colocar na prática, para ter alguma conquista, para ganhar, né, ter um benefício do ponto de vista de autossuperação, né, ou melhorar alguma habilidade nossa de manifestação, que a gente multiplique aquilo por 50. Então, vale para tudo, até para o estudo. Eu preciso estudar esse novo tema, porque é uma área que, sei lá, profissionalmente é importante para mim, eu quero aprender, isso vai me ajudar. Então, eu estudaria, sei lá, 2 horas para isso. Eu vou estudar 100 horas para isso, 50 vezes mais o tempo que eu estudaria. Eu vou comprar 2 livros para estudar esse assunto, vou comprar 100, 50 vezes mais. Então, é meio radical,
mas é uma técnica muito interessante, porque ao nos dedicarmos, né, 50 vezes mais 50, para dizer que são muitas, mas se a gente fizer 50 e não 100, pode fazer 100, 150 vezes, quantas forem, inevitavelmente a nossa capacidade de superação, ela vai melhorar, a gente vai ter superado, se superado em alguma dificuldade que eventualmente a gente tenha e queira superar. E se for um tema de estudo, por exemplo, a nossa visão de conjunto sobre aquele tema, ela vai ser exponencialmente aumentada, porque a gente pesquisou mais, se dedicou mais, estudou mais sobre isso. Então, algumas ideias que ele coloca nesse capítulo aqui, tá? Por exemplo, pela pensenologia. Pensenologia é a área da conscienciologia dedicada a compreender o que a gente pensa, sente e como agimos em função disso. São os pensamentos, os sentimentos e as energias, o que a gente chama de pensene. Então, a pensenologia, por essa área, o experimentador ou experimentadora teria mais 50 vezes maior perseverança sem se render a justificativas ou falácias lógicas de qualquer natureza. Então, vou pegar os exemplos mais comuns. Eu quero perder peso. Não, mas não pode, porque eu tenho essa dificuldade. Aqui em casa a comida é muito boa, sei lá, eu estou com um problema hormonal, tenho dificuldade, não sei o quê, meu trabalho é muito pesado. Não, então, o que ele fala aqui, ó, 50 vezes maior perseverança, sem se render a justificativas ou falácias lógicas. Pode ser totalmente lógica aquela justificativa, mas não interessa, o objetivo é aquele. Então, vou me dedicar 50 vezes mais para conseguir aquele intento ou aquele propósito, né? Aí, numa outra aqui bacana também, pela mental somática, questão das ideias, né? Não se deve concluir o serviço em nenhuma hipótese, qualquer que seja o serviço que a gente esteja se dedicando, né? Nem com 49 vezes, mas somente com as 50 vezes propostas, segundo a planilha plotada no início do projeto digitado. Então, eu vou digitar isso, eu vou organizar isso do ponto de vista gráfico e vou anotando, e deu 48, 49, não é 50. 50 é 50. Então, é muito interessante, olha um outro de escrita, tá? Pela comunicologia, por exemplo, vamos supor que o pesquisador propõe escrever um artigo de 3 páginas em um dia. A pessoa está pesquisando, vai escrever um artigo de 3 páginas em um dia. Pela teática, teoria e prática do processo, há de trabalhar como se fosse redigi-lo com 150 páginas, um livro em 50 dias. Se fosse despender uma semana, aplicaria um total de 50 semanas, pesquisando e redigindo um ano. Então, antes de ter o original escrito lá, publicado, algo, né? A pessoa está mandando para um congresso, para alguma coisa, multiplicar por 50 os esforços para fazer aquilo. Certamente, o nível de aprofundamento, principalmente nessa parte de pesquisa, de escrita, é num outro patamar. A pessoa já começa a dominar aquele tema quando realmente aplica essa técnica das 50 vezes mais. Então, esse é um exemplo. Dá trabalho? Dá. Mas é bacana para você começar a ter uma ideia original sobre aquilo que você está trabalhando, está querendo enfrentar, novas abordagens, é muito bacana, porque começa a ficar até mais criativo, de tanto que a pessoa já estudou e já viu sobre aquilo. A associação de ideias melhora, né? Então, a gente vai esperar 50 vezes vocês aqui depois do nosso intervalo, porque a gente vai chamar os comerciais, mas rapidinho a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando hoje a Ana Luísa Rezende sobre a obra 200 Teáticas da Conscienciologia, do autor Valdo Vieira. Bom, nós estamos aqui com temas diferentes, né, Ana? Ana, vou trazer então mais um aqui, que é o seguinte: olha, confort. O que é confort? Confort é um neologismo. E o confort, o que é esse neologismo? Conteúdo
e a forma. É a junção do que a gente tem do ponto de vista de ideias com a forma como a gente apresenta, por exemplo, aquele conteúdo, aquela ideia. Mas isso não é só para ideia, não. Vamos dar um exemplo do dia a dia, tá? Às vezes, por exemplo, uma pessoa vai se apresentar para um trabalho, uma entrevista de trabalho, algo assim, né? Usualmente, vou pegar os dois exemplos aqui, dois extremos. Usualmente, as pessoas vão todas arrumadinhas, né? Porque vai para uma entrevista de trabalho ou algo assim, e se preocupa bastante com a forma, né? Como vai falar, o que vai falar, como vai vestir, como vai se comportar e tudo isso. Outras vezes, pode ter alguma pessoa que vai para o mesmo tipo de entrevista e vai se preocupar mais com o conteúdo. Então, a pessoa pensa no que ela vai falar, né? Quais são se perguntar do histórico profissional, a pessoa vai falar, mas às vezes, por exemplo, se descuida na forma. Vai todo descabelado, descabelada lá pro negócio, vai sem a unha feita, sei lá, vai de algum jeito que não seria o padrão, né, daquele ambiente, daquele local. Então, o ideal, assim como nessa entrevista de emprego, né, foi um exemplo que eu dei, mas em tudo, a gente ter uma atenção que tanto o conteúdo quanto a forma são importantes para que a gente possa gerar um impacto mais assistencial, mais evolutivo em quaisquer ambientes onde a gente se manifesta. Do ponto de vista da conscienciologia, a todo momento a gente está interagindo com consciências intrafísicas dessa dimensão ou extrafísicas, que já foram. E tem muita gente observando, né? Tipo um Big Brother, assim. Então, essa condição da gente estar preocupado em não só a aparência, mas da forma como a gente expressa as nossas ideias. Quantas vezes alguém quer falar alguma coisa para outra pessoa, por exemplo, na interrelação do dia a dia, e às vezes a forma como falou não foi a ideal. A ideia era muito boa, o que a pessoa queria falar para o outro, para outra pessoa, era bacana, poderia até ajudar. Mas às vezes falou de uma maneira que não foi a maneira que gerou uma empatia, ou que gerou, né, uma escuta mais atenta da outra pessoa. Então, teve um equívoco, às vezes, na forma, embora às vezes a intenção é boa, o conteúdo é bacana e tudo isso. Então, nesse como fora, eu estou tentando achar no meu aqui agora, para ver a abordagem que ele coloca, acho que ele coloca 50, como capítulo conteúdo. 50. 50, muito obrigada, acabei de achar. Nesse 50, vamos ver o que ele coloca aqui de algumas coisas que são bem legais, tá? Pela comunicologia, que é a área da conscienciologia preocupada em estudar essa comunicação, né, das ideias ou entre as consciências de uma forma geral, a forma ideal, a forma que a gente vai usar ideal na comunicação, né, exige que os termos empregados sejam os mais corretos possíveis, pois da forma podem surgir a informação correta, mas também a subinformação, a má informação e a desinformação. Então, quantas vezes alguém vai fazer alguma comunicação escrita e a forma como escreveu não é a ideal, gerou um barulho, um ruído imenso na comunicação, porque a informação não foi corretamente compreendida. E às vezes o contrário, houve um cuidado, uma dedicação a escrever determinada mensagem ou conteúdo da maneira mais clara e precisa possível. Geralmente, quanto mais sintético e objetivo ali, às vezes diminui a incidência de erros, né? E aí aquilo foi super bem compreendido. Então, é um exemplo de aplicação de conteúdo e forma. Um outro aqui interessante, ó. Pela paratecnologia é a área da conscienciologia que se dedica ao estudo de técnicas parapsíquicas, técnicas extrafísicas, né, que muitas vezes a gente pode até aplicar fora do corpo, como eu havia dito no bloco anterior, por meio da projeção, da saída do corpo, né? A gente pode utilizar tecnologias não disponíveis nessa dimensão, mas disponíveis em outras que às vezes a gente nem sabia que sabia, né? Simplesmente ao estar projetado, você começa a utilizar. Então, pela paratecnologia, quanto à forma usada e sua influência atuante na qualidade de vestimenta da ideia, então a forma
veste a ideia, que é o conteúdo, né? O conteúdo pode ser racionalmente classificado em 3 categorias: regular, fraco e forte. Então, observa que, às vezes, a forma como a gente apresenta determinada ideia pode ajudar a revelar um conteúdo forte, bacana, ou pode ajudar a encobrir esse mesmo conteúdo. Se tem, por exemplo, eu vou entregar uma redação e aquela redação tem 10 erros de português muito graves. A imagem ou a forma como alguém vai receber aquele texto e ler não vai ser a mesma se eu não tivesse cometido aqueles erros crassos de português ali. Certamente, às vezes a ideia, a redação, por exemplo, foi muito bem elaborada, só que aqueles erros dificultam uma empatia, né, do leitor daquela redação, já vai ficar com uma impressão muito ruim. Então, é importante, é só a forma? Não, mas ela influi na forma como você vai receber um determinado conteúdo bastante. Então, ele vai fazer esse tipo de reflexão aqui. Vamos ver uma outra aqui bacana nessa parte, ó. Pela proexologia, vocês já abordaram aqui, né, no programa a questão da programação existencial. Então, a proexis é a proexologia, a área da conscienciologia dedicada a estudar os nossos objetivos evolutivos, o que a gente vai fazer na vida humana. Então, pela proexologia, o conteúdo ideal exige que o tema seja prioritário em relação àquilo que o pesquisador está fazendo, à sua evolução e, consequentemente, à sua programação existencial. Então, o conteúdo ideal ou prioritário para a gente trabalhar é aquele relacionado ao nosso objetivo de vida intrafísica, objetivo evolutivo, não é só o objetivo material. Ganhar dinheiro, trabalhar, plantar árvore, até escrever livro, muita gente que não está muito interessada em evoluir, faz. Agora, fazer tudo isso e, além disso, né, ou com um viés assistencial de qualificar sua manifestação com os colegas com os quais a gente convive, parentes, familiares, todo mundo do nosso ciclo de convivência, e ajudar as pessoas no que a gente puder, no que for possível, a também melhorarem sua manifestação, aí é um conteúdo mais sério, é um conteúdo mais prioritário. Então, eu vou me dedicar à minha programação de vida existencial, ou eu vou pesquisar, sei lá, qual cor de capa de notebook é mais importante nesse momento evolutivo dos internautas. Não tem nada, né, que interessa a capa, não interessa a qualidade lá do aparelho. Estou dando um exemplo só para, né, para colocar. Então, ele vai falando várias ideias do conforto, do conteúdo e da forma, e da importância da gente conjugar os dois, sempre ressaltando que o conteúdo é prioritário, mas a forma ajuda muito a ressaltar, né, a dar um destaque a esse conteúdo prioritário, talvez. Acho que é assim a melhor maneira. O que mais? Vamos a mais uma teática da Conscienciologia. Eu tinha anotado aqui, cadê? Perdi. Dificuldades recíprocas. Esse é muito bom. Teoria das dificuldades recíprocas, né? Ou dificuldades recíprocas. Essa é uma teoria e prática que eu acho que ela é desafiadora, mas ao mesmo tempo muito motivadora para todos nós. O que diz essa teoria das dificuldades recíprocas? É uma dificuldade atuante na comunicação entre dimensões. Então, nós estamos agora na dimensão intrafísica. Existem pessoas como nós, ou consciências extrafísicas, que já descartaram o corpo físico, estão na condição de consciências, consciências extrafísicas, tá certo? A gente tem uma interação, nós, consciências intrafísicas, consciências, com as consciências, consciências extrafísicas. Então, muitas vezes a gente vê quando as pessoas começam a estudar esses temas do parapsiquismo de uma forma geral e da conscienciologia mais especificamente, uma certa queixa das consciências, das consciências intrafísicas, assim. Eu tenho muita dificuldade de comunicação interdimensional. Tem gente até que busca dentro de algumas linhas de conhecimento, ou até religiosas,
um médium que faça essa mediação na comunicação com a consciência extrafísica. O que a gente observa é que essa comunicação pela projeção lúcida, pelo experimento da saída do corpo, ela é mais objetiva, fidedigna, porque ela é cara a cara. Você sai do seu corpo, encontra com essas consciências e conversa. Mas quando a gente não está experimentando a projeção consciente, a saída do corpo, essa comunicação ela vai depender do nosso desenvolvimento parapsíquico, ou falando melhor e mais adequadamente, dos esforços que nós dedicamos a desenvolver o nosso parapsiquismo e o domínio das nossas energias, para que nós consigamos interagir melhor com essas consciências do ponto de vista energético. Como que isso pode acontecer? Através de um processo telepático, vem uma ideia que você sabe que não é sua, claramente, e aquela ideia às vezes é evolutiva, é motivadora, vai te ajudar a superar determinada dificuldade, o que for. Às vezes essa comunicação ela vem por meio de um sinal parapsíquico, um sinal energético. Você sente um determinado arrepio, uma coceira, sei lá, alguma coisa em alguma parte do corpo, e nessa hora você percebe que você está acompanhado, bem acompanhado nesse caso, né? Por exemplo, estou falando de uma condição de alguém que te ajuda, né, a melhorar e está na condição de consciência. Então, a teoria das dificuldades recíprocas, ela propõe o seguinte: assim como nós, na dimensão intrafísica, temos dificuldade para nos comunicar e entender claramente o que as consciências estão querendo falar, pronunciar, interagir, eles também têm conosco, principalmente em função do nosso fluxo mental. É muito comum a consciência intrafísica, como sim, a nossa condição no dia a dia, a gente vai se ocupando com uma série de situações da vida intrafísica, da vida cotidiana. Então, é trabalho, são os filhos, são as tarefas que a gente tem que fazer. Eu tenho que agora atender a família, atender o que for, atender a si mesmo, o cuidado com o corpo físico. E isso, se a gente não estiver atento, toma conta de todo o dia a dia da nossa rotina. Então, para uma pessoa que está 24 horas por dia ligada ou ligada só na vida humana e não para um pouquinho para trabalhar com as suas energias, para perceber como estão os seus corpos ou veículos energéticos mais sutis, com quem que está, quais são os seus acompanhantes extrafísicos, quem está junto, quem não está, fica muito difícil se não há essa dedicação da Consim para a Consciex conseguir se comunicar, porque não tem espaço mental para isso. Então, a teoria das dificuldades recíprocas, ele fala assim, ó, se baseia no fato de que, assim como nós, consins, enfrentamos embaraços ou dificuldades ingentes para nos comunicarmos com as consciexes, as consciências extrafísicas, elas também se deparam com obstáculos consideráveis para se comunicarem de fato conosco. Então, nessa proposta dessa teática da conscienciologia, cabe a pergunta, né? O que que eu tenho feito, o que que eu posso fazer para facilitar do lado de lá, facilitar para as consciências se comunicarem comigo, terem espaço mental, eu ter espaço mental para facilitar essa comunicação. Aí algumas colocações desse capítulo aqui, tá? Pela parapercepciologia. Parapercepciologia é a área da conscienciologia que estuda essas parapercepções ou percepções extrafísicas de outras dimensões. Pela parapercepciologia, sabe-se que quanto mais empatia houver entre um emissor e um receptor de uma ideia, mais facilitada será a comunicação telepática, fator que vigora entre as dimensões. Então, é importante que, se a gente tem uma consciência extrafísica que é amiga, é próxima, né, de nós, está nos ajudando na programação existencial, que nós nos esforcemos para identificá-la, para saber quem é, de onde que a gente conhece, quais foram as interações anteriores, o que a gente tem essa afinidade, para estreitar o convívio e ter uma ajuda maior na realização dos desafios evolutivos que são apresentados na programação existencial. A última aqui, que ele coloca nesse capítulo de dificuldades recíprocas, é o seguinte: em projeciologia, que é uma das maiores áreas da conscienciologia, dedicada à pesquisa do fenômeno da saída do corpo, da projeção consciente,
quanto mais materializada seja a consciencialidade de uma consim, mais difícil será para ela atuar projetada, com lucidez, em uma dimensão extrafísica mais rarefeita ou evoluída, onde as consciências se manifestam diretamente pelo corpo emocional, pelo psicossom. Então, trabalhar com as energias no nosso dia a dia vai ajudar não só a superação das dificuldades recíprocas, mas a sair do corpo com lucidez. É muito bacana. Esse é um capítulo, assim, bem interessante para a gente dedicar, né? E teremos ainda outros capítulos interessantes para comentar daqui a pouquinho, depois do comercial. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. 200 Teáticas da Conscienciologia é o livro que a gente está hoje aqui conversando com a Ana Luísa Rezende. Ana, vamos falar sobre os guias cegos? O que é isso? Guias cegos, ele está aqui no capítulo 91. 91. Sim. Os guias cegos, é interessante só o paradoxo, né? É guia, mas não enxerga. Então, assim, o que é chamado de guia cego é o indivíduo, a consciência, geralmente, né, está se referindo aqui a uma consciência extrafísica, mas às vezes pode ser também uma consciência intrafísica. Mas a definição é a consciência amoral ou inexperiente que busca ajudar outra consciência de forma anticosmoética, segundo os seus interesses egóicos do momento, em detrimento de outras, sem demonstrar qualquer escrúpulo com essa atitude. Então, às vezes, a pessoa muito bem intencionada quer ajudar tudo o outro, mas quer ajudar para que ele ou ela, que está ajudando, também fique bem. O interesse é atender a minha demanda pessoal. Então, eu ajudo o outro, porque ajudando o outro, eu vou estar bem. E o que acontece nessa condição? A visão de conjunto é muito estreita, a visão de conjunto do mecanismo evolutivo, das interrelações entre as pessoas. E um problema muito comum é a pessoa que, às vezes, com sim ou com CIEX, consciência intrafísica ou consciência extrafísica, que vai lá tentar ajudar, né? Ajuda. Às vezes, a pessoa que está sendo ajudada, né? Tem aquele auxiliador, aquele amparador, aquela pessoa que ela acha, né, que está ajudando em alta conta. O processo, depois de desenvolvido aquela ajuda e o desenvolvimento dos fatos, às vezes mostra que aquilo foi totalmente equivocado, a atuação. Então, às vezes, o próprio assistido pelo guia cego volta-se contra o guia cego depois, dependendo da situação. Então, é um problemão, né? Algumas situações que ele coloca aqui sobre a questão do guia cego, tá? Pela parapatologia, é a área da conscienciologia que vai estudar as doenças do ponto de vista consciencial evolutivo. Quanto à cegueira consciencial evolutiva, ambos os tipos de guias cegos podem ser ainda classificados. Quais guias cegos? O intrafísico e o extrafísico que eu tinha falado, tá? Consim e a consciex. Então, pela parapatologia, quanto à cegueira consciencial evolutiva, tanto o guia cego extrafísico quanto o intrafísico podem ser ainda classificados em dois tipos. Os piores vírus conscienciais propriamente ditos e os satélites de megassediadores, carne de canhão de outros guias mais cegos ainda evolutivamente do que eles mesmos. Às vezes, você tem uma pessoa que está achando que está ajudando, com a intenção de ajudar, mas com esse interesse egóico, e essa pessoa tem lucidez, tem consciência daquilo, ela sabe o que ela está fazendo, né? Ela quer manipular na realidade a outra pessoa para que ela se saia bem, e a outra pessoa acha que está sendo ajudada naquele contexto. Tem sempre a concordância de quem está sendo ajudado, né? E às vezes, quem está fazendo esse papel de guia cego desculpe a expressão, mas é pau mandado de outro, né? É alguém que está atuando ali, mas está sob julgo
ou sob domínio de uma outra pessoa que esse ou essa pessoa é realmente o verdadeiro assediador daquele processo todo. Então, é o que a gente chama, quem está atuando como guia cego, o satélite de assediador. Fica em volta de quem é o mentor daquele processo de manipulação, de enganação, do que quer que seja. Cabe, assim, a pessoa, né, que está dedicada a trabalhar com as suas energias, a melhorar o seu nível de maturidade consciencial, evolutiva, identificar tais situações e, no que for possível, ajudar. Uma forma, às vezes, muito útil, muito eficaz de ajudar é não se compactuar com a atuação do guia extrafísico ou intrafísico cego. Olha, isso aqui eu não concordo, aqui eu não vou entrar, né? Então, essa omissão superavitária de quem é a vítima, entre aspas, né? O alvo do guia cego intrafísico ou extrafísico, desarma o esquema. E nesse desarmamento ocorre o que a gente chama de desassédio consciencial. É uma opção de cada um de nós nos manter num estado de desassedialidade ou de assedialidade. Então, essa condição de identificar situações de guia cego, cabe a gente decidir. Obviamente, eu não estou considerando o caso, né, da pessoa ser o próprio assediador aqui, né? Se eu for a própria assediadora, né, aí eu tenho um problema mais grave, eu vou procurar trabalhar com uma autorreflexão mais profunda, né, e ver o que eu posso reciclar nessa postura, né? Estou considerando que a pessoa já ultrapassou essa etapa, tá certo? De assediar ou de prejudicar o outro para ter o benefício pessoal. Eu estou considerando aqui a pessoa que já passou essa fase, já está numa condição ou esteja de ser manipulado por um outro nesse sentido. Então, às vezes, a omissão deficitária, né, ou a maxi-dissidência, né, abandonar aquele processo, aquelas pessoas, do ponto de vista aquele conluio, né, que estava sendo elaborado, isso aí pode ajudar bastante. Aí ele vai dando alguns exemplos aqui sobre essa questão de atuação dos guias cegos em situações de fascínio de grupo e outras que isso acontece, né? Tá bem. E o que é a paracomatose consciencial? Paracomatose é quando alguém está no hospital em coma. Geralmente, não é a minha área, né, a de saúde, mas o que a gente, de forma leiga, né, sabe, é que a pessoa fica mais ou menos num estado em que está apagado ou apagada ali. A pessoa tem o corpo mantido vivo, tem gente que tem até projeção da consciência na hora em que está ali no hospital, né, o corpo está parado, está imóvel, está sob cuidados, mas a consciência está lúcida, e às vezes está até fora do corpo durante aquele período de coma, né? Em analogia a esse estado fisiológico, né, que é alguém que está com essa condição de saúde aqui, a paracomatose consciencial é um estado de coma evolutivo, ou um estado de coma da consciência quando ela está projetada, está às vezes até fora do corpo, é o que ele fala aqui, e não rememora as vivências extrafísicas, mas ele está se referindo à pessoa que, não é que ele não lembra das experiências extrafísicas, porque às vezes a pessoa estava lúcida, teve uma experiência projetiva fora do corpo, depois não lembrou tudo, lembrou uma parte ou algo assim. Ele está se referindo no estado de coma do ponto de vista evolutivo. Então, é um fato bem assim, observável, e aí cada um vai buscar ter as suas experiências pessoais nesse sentido, né? A gente incentiva bastante isso. Quando a gente sai do corpo com lucidez, não é incomum encontrar, às vezes, uma consciência extrafísica, ou mesmo uma consciência intrafísica projetada fora do corpo, que está num estado meio de coma ali fora, projetada. A pessoa não sabe o que está acontecendo. Uma técnica até interessante, que é relatada numa outra obra da Conscienciologia, chamada Projeções da Consciência, que é um relato de uma experiência extracorpórea, lá no caso do professor Valdo Vieira, em que tinham várias pessoas numa condição com CIEXs, consciências extrafísicas, numa condição de paracomatose, e todo mundo ficava andando assim num determinado ambiente, extrafisicamente, aquelas com CIEXs, sem ter muita percepção de onde elas estavam, o que estava acontecendo.
E aí uma técnica que foi utilizada foi o projetor lúcido ficar deitado como se estivesse boiando numa piscina, assim, nadando na horizontal, né? E porque isso é possível num veículo mais sutil que a gente usa na experiência da projeção consciente. Então, ao ficar assim, o projetor ficava falando com as consciências, olha aqui, eu estou boiando, como que eu posso estar fazendo isso no ar, né? Ou alguma coisa nesse sentido, para ver se aquilo gerava um choque e ajudava as pessoas a começarem a cair em si e perceber o que estava acontecendo. Diferente da condição do coma intrafísico, do corpo físico, essa paracomatose consciencial, ela depende de um choque de realidade multidimensional, parapsíquica, que a pessoa pode recuperar e aí sim começar a se inteirar do seu próprio processo evolutivo, né? Ele fala aqui uma coisa muito importante da questão do sono na nossa vida humana e a interação com a paracomatose. Ele fala assim, ó, em holomaturologia, que é a área que vai estudar a maturidade nossa de todos os veículos de manifestação, corpo físico, energético, mental e emocional. Então, em holomaturologia, cada sono, cada período de sono nosso deve ser um período de conquistas multidimensionais e não uma condição de paracomatose consciencial dentro dos esforços de nossa evolução. Ou seja, se a gente todo dia sai do corpo, pode sair parafisiologicamente, por que a gente não pode aproveitar essa experiência de desencaixe temporário, saída temporária, se despertar extrafisicamente e aproveitar essa experiência para aprender, para melhorar, para visitar outros locais, para ver outras pessoas, para a gente ter experiências que vão enriquecer a vida humana quando a gente voltar. Se a gente só sai, descoincide, naturalmente fica ali dormindo, vou estar numa condição de paracomatose evolutiva. Tá ali como se eu estivesse dormindo, só que eu estou fora do corpo, eu não preciso dormir. Quem precisa dormir é o corpo físico, né? Não é a consciência que está ali. Então é bem interessante esse da paracomatose para esse tipo de reflexão. Bom, se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente Não, a falaria gente de tinha. outros temas, que são simplesmente 200. Então, se você tem interesse, essa obra aqui, 200 Teáticas da Conscienciologia, ela traz aí abordagens totalmente diferentes, impensadas, inclusive, né? Muita coisa inédita aqui, e vale a pena, então, né, o aprofundamento. Ana, a gente agradece a sua participação aqui conosco no programa, a gente agradece a você também que esteve acompanhando com a gente, e semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau, Muito pessoal. obrigada. Muito obrigada. Até logo. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.